reféns da seca. Reféns da seca é reflexo da inquietude de um repórter. Eu sou, antes de tudo, um repórter que vive a notícia intensamente e o dia inteiro. Não sou aquele repórter de gabinete de ar refrigerado que fica fazendo Ctrl-C e Ctrl-V pela internet. Eu vou buscar notícias na rua, vou buscar notícias nas cidades. Eu viajo esse país quase todas as semanas. Eu vivo muito fora de casa. Eu vivo nas ruas, em contato com as pessoas. Eu vivo no sertão, eu vivo em Brasília, periodicamente. Eu vivo andando pelo país atrás da notícia. Em função disso, esse já é o 4º livro dessas minhas andanças pelo país. O primeiro livro, no Nordeste, que deu certo, eu andei 10.000 quilômetros para, prefeito, mostrar nos 9 estados da região as experiências econômicas que deram certo. Depois eu escrevi O Lixo do Poder. Eu morei 15 anos em Brasília e fui repórter de polícia em Brasília e repórter de cidades em Brasília no Correio Brasiliense. E depois eu trabalhei também no jornal O Globo e fui presidente do Comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados. E eu conheço Brasília como a palma da minha mão, porque quem é repórter de polícia sabe disso. Ele faz a ronda policial nas delegacias, anda a cidade e o estado como um todo. E Brasília, concebida por Oscar Niemeyer, para ter 500 mil habitantes, tem 2,5 milhões de habitantes. A periferia de Brasília virou um grande favelão. E as pessoas que vão em Brasília, elas ficam imaginando que estão diante de uma ilha da fantasia, porque a televisão, quando passa aquelas imagens de reportagens políticas, só mostra o Congresso Nacional, a esplanada dos 3 poderes, a esplanada dos ministérios e a Praça dos 3 poderes. É a imagem que vocês têm na cabeça sobre Brasília. Mas por trás disso, há uma Brasília miserável, tão pobre e abandonada como o nosso Nordeste, onde existe mais de 1,5 milhão de pessoas morando em favelas, em tristes situações. Eu mergulhei nessas favelas e retratei o sofrimento desse povo em um livro chamado O Lixo do Poder, para pessoas conhecerem o outro lado de Brasília e não o lado da Brasília fantasiosa. O terceiro livro que eu fiz foi um livro no campo da política. Nós tivemos uma eleição em 2000, a eleição para prefeito do Recife, em que Recife elegeu pela primeira vez um operário, um trabalhador, João Paulo, que ganhou uma eleição de forma inusitada. O prefeito candidato à reeleição era Roberto Magalhães, que estava praticamente reeleito, com 15% de frente, faltando 10 dias para as eleições. Ele deu uma banana ao eleitor na Praia da Boa Viagem e em seguida perdeu a eleição. E esta eleição teve bastidores fantásticos que eu retratei no livro chamado A Derrota Não Anunciada. E por fim, chegamos a Reféns da Seca. Por que eu fiz Reféns da Seca? Eu sou um refém da seca. Todos nós somos reféns da seca. Nós que habitamos o semiárido brasileiro, que o prefeito Guimarães disse que é o maior semiárido do mundo, nós somos permanentemente reféns da seca.